Olá, pessoal. Obrigado quem está aqui para assistir a palestra, quem não almoçou, como eu. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já está almoçado. Meu nome é Felipe Saraiva, eu me tornei professor há umas 2 semanas atrás da Universidade Federal do Pará, em Belém, em Ciência da Computação, ainda estou me adaptando, estou na fase de transição ainda. Eu sou membro da comunidade KDE, sou um desenvolvedor na comunidade KDE. Nós estamos comemorando 20 anos aqui no FISLE, quer dizer, estamos comemorando, nós completamos em outubro, mas já estamos comemorando aqui no FISLE. Quem quiser aparecer às 4h30 lá no stand do KDE, na área de expositores, vai ter algumas surpresinhas lá, vai ter bolo. Quem conseguir chegar lá e comer bolo, depois vocês me agradecem. E uma coisa interessante da comunidade KDE é que normalmente o pessoal conhece o KDE pelo ambiente gráfico do Linux, né? Mas na verdade o KDE ele é um conjunto de diversas aplicações. E alguns projetos nascem no KDE, crescem, ganham suas próprias pernas e seguem em frente. Esse é o caso do OnCloud, né? Que o criador do OnCloud é o Frank, que é um colaborador de longa data do KDE. Os primeiros passos começou na comunidade, mas muito rapidamente ganhou pernas próprias e seguiu seu rumo para montar uma comunidade própria, um projeto próprio fora da infra do KDE, mas nós temos uma proximidade muito forte até hoje. Bem, a palestra que eu escrevi na época lá do SEG era OnCloud 1001 utilidades, certo? Isso aqui é base 2, viu, pessoal? É 1001, é binário isso aí. Se vocês conseguirem converter, são 9 utilidades, né? Mas depois que eu escrevi a palestra, teve um perrengue lá dentro da comunidade e foi criado o Nextcloud. Alguém já ouviu falar do Nextcloud? Levanta a mão. Ninguém? OnCloud, alguém já usa, já ouviu falar, já mexe um pouquinho? Beleza. Bem, eu vou explicar daqui a pouco o que foi que aconteceu. Essa palestra, ela na verdade, ela tenta apresentar utilidades além daquelas que normalmente a gente pensa que uma ferramenta de nuvem provê, né, que seria a sincronização de arquivos. O OnCloud, na verdade, tanto o OnCloud quanto o Nextcloud, na verdade, eles se tornaram grandes plataformas em que você consegue desenvolver funcionalidades adicionais, certo? Que você roda na sua própria nuvem, de uma maneira privada, né? Você consegue escapar dos serviços prestados dos serviços privativos prestados por operadoras que vão ficar minerando seus dados, vão ter acesso aos seus dados, vão saber quem você é e tal, tudo de forma privada, né? Não é proprietária, privada. Na sua própria infra, você pode ter o controle disso. Bem, vamos começando. Antes de seguir, vocês podem fazer perguntas no Macadu, Macadu? Eu sempre me confundo com o nome do aplicativo. Podem fazer perguntas por lá, por favor, avaliem a palestra ao final, para o pessoal do FISLE ter noção de se ela foi bem aceita ou não, para ver se o próximo ano tem esse assunto ou não. Enfim, podem já mandar suas perguntas por lá, que ao final vou responder as que conseguir. Então, esse aqui vai ser o sumário da apresentação. Vai ser uma apresentação com muita demonstração do software rodando. Primeiro, vou falar sobre essa questão OnCloud ou Nextcloud. Em seguida, fazer uma discussão rápida sobre o que a gente espera que um software na nuvem faz, né? Depois, falar da principal aplicação, que são os arquivos. Aí eu vou colocar o Nextcloud para rodar aqui na máquina, vou apresentar aqui e tal. E depois vou apresentar principalmente essas outras aplicações e dar o link, né, para a loja de aplicações, onde você pode baixar ainda outras aplicações que vão prover ainda mais funcionalidades para a sua nuvem, certo? No caso, eu vou tratar de contatos, calendário, tarefas, documentos, webmail, feed, favoritos, notas, mapas e outras coisas, certo? Eu lembrei aqui de um negocinho, deixa eu ver bem aqui rapidamente.
Então, OnCloud ou Nextcloud, né? Eu já perguntei, ninguém levantou o braço quando eu perguntei sobre Nextcloud. O que ocorreu foi o seguinte: a OnCloud, ele é uma comunidade, mas existe também a empresa OnCloud Inc., de Incorporation, né? Que é a empresa que pagava desenvolvedores, contratava, prestava suporte e tudo mais para instalações do OnCloud. Era uma empresa muito grande, formada pelo Frank, que é o criador do OnCloud, um alemão, e uns investidores americanos e tal. Então, era uma empresa que tinha escritórios na Europa, escritórios nos Estados Unidos, prestava suporte e era o que movimentava que a OnCloud é software livre, né? Você tem desenvolvedores que trabalham de forma voluntária, que mandam código, corrigem bugs porque querem, mas também há desenvolvedores pagos que desenvolvem software livre. Afinal, todo mundo sabe software livre, né? Você pode trabalhar e ganhar dinheiro com software livre. Isso aí não deveria ser novidade nesses 17 anos de FISA para ninguém. Mas aí ocorreu uma divergência entre os sócios, né? Volta e meia acontece com determinadas empresas, os sócios divergirem sobre o caminho que a empresa vai seguir. O OnCloud, ele tinha a versão livre, e ainda tem, né? A versão livre, mas ele também tem uma versão Enterprise, que é uma versão que, além do suporte que você pode contratar, você também pode pedir funcionalidades adicionais. Essas funcionalidades só são disponibilizadas para a versão Enterprise, não para a versão livre. A divergência ocorreu quando o grupo dos principais desenvolvedores, junto com o Frank, viram que essa parte Enterprise estava ficando muito forte dentro do OnCloud, de forma que a versão livre já estava ficando um tanto distante da versão Enterprise, certo? E aí, essa divergência acabou gerando um fork na comunidade. O que é um fork? É quando, como o código é livre, você pega o código-fonte e cria um outro projeto. Então, foi isso que aconteceu. O Frank e os principais desenvolvedores decidiram não seguir essa linha de diferença entre uma versão Enterprise e uma versão livre e colocar realmente que a versão livre tem todas as funcionalidades da versão Enterprise, então não há mais isso de versão Enterprise e versão livre, só há uma versão, ela tem todas as funcionalidades lá, né? E capitaneado pelo criador, né, pelo Frank e outros desenvolvedores, eles acabaram criando fork, criando um novo projeto que usa o código-fonte do OnCloud, né? Junto com alguns investidores da Europa e tal, foi criada a empresa Nextcloud, que contratou boa parte dos desenvolvedores do OnCloud, porque a maioria deles resolveu sair do projeto, seguindo essa ideia também, né, de ter as versões unificadas. E aí o que aconteceu hoje é que nós temos dois projetos, duas comunidades, duas empresas, que no momento usam o mesmo código-fonte. Um fork normalmente acontece isso, você copia o código, começa um novo projeto, mas lá na frente esses projetos já estarão bem distintos um do outro. No começo, como é o mesmo código, aí você vai ter uma linha de desenvolvimento no OnCloud e uma linha de desenvolvimento no Nextcloud. Mas espera-se que lá na frente um vai estar bem diferente do outro, né? Então fica aí. Para quem usa o OnCloud, se quiser também embarcar nessa do Nextcloud, teve essa mudança, né? Vocês deem uma lida aí nos blogs do OnCloud e tal. Se quiserem permanecer no OnCloud, eu não sei o que vai acontecer. Eu vi que na primeira semana que o Nextcloud foi criado, os clientes que contratavam suporte do OnCloud nos Estados Unidos migraram todos para o Nextcloud. Tanto é que por lei, tiveram que fechar o escritório da empresa lá nos Estados Unidos porque não tinha mais clientes. Uma coisa assim. O pessoal seguiu para o Nextcloud, mas bem, só o futuro dirá se é uma opção viável, se não é, o que vai acontecer, né? Isso aí, eu não tenho bola de cristal, não sei dizer para vocês. Eu mesmo vou fazer a apresentação sobre o Nextcloud, mas na verdade ela serve para o OnCloud, porque no momento são os mesmos projetos. Vocês vão ver, inclusive, que o Nextcloud no momento não tem uma App Store, ele usa a App Store do OnCloud, porque os projetos no momento são os mesmos, né? Ainda estão terminando de desenvolver a loja do Nextcloud. Aí fica para cada um. Eu mesmo, nós sabemos, né, eu tenho uma nuvem OnCloud. O processo de migração leva um tempo, então eu tenho que dar um tempo, parar, ver o que é que precisa ser migrado, o que é que eu preciso fazer de backup e tal, para não ter problema, para migrar para o Nextcloud. Mas aí, enfim, quem não tem OnCloud, então não tem problema. Você já pode começar no Nextcloud direto.
Bem, o que faz um software de nuvem, né? Normalmente, quando a gente fala em nuvens, cloud, a gente pensa logo nos servidores, né? Nos softwares para você guardar arquivos e sincronizar os arquivos. Então, a gente tem no mundo proprietário, nós temos alguns players, né? Esses são alguns dos principais, Google Drive, Dropbox e o OneDrive, que é da Microsoft, né? O Google Drive e o OneDrive, eles são um pouco mais ligados com as suítes Office de cada um, né, respectivamente, o Google Docs e o da Microsoft, que eu não lembro o nome. Quando você vai conversar com uma pessoa sobre uma alternativa livre para o Dropbox, uma alternativa livre para o Google Drive, que você pode instalar no seu próprio servidor, a pessoa pensa logo assim, bacana, então eu posso sincronizar meus arquivos lá. E é verdade, você pode sincronizar seus arquivos lá. Só que o Nextcloud e o OnCloud, eles são muito mais do que isso, né? Eles não servem apenas para você sincronizar os seus arquivos, não servem apenas para você fazer backup. Você pode ter uma nuvem completa com funcionalidades, por exemplo, que você vê no Google Agenda, Google Calendar, em mapas, stream de música, leitor de feed RSS, tudo dentro da sua nuvem, do seu OnCloud, ou do seu Nextcloud, né? Sobrepujando o número de funcionalidades que esses players oferecem para nós, né? Oferecem para seus respectivos usuários. Então, eu vou mostrar aqui, vamos começar a fase de demonstrações. Tem um suportezinho, tem? Vamos começar com o básico, com os arquivos, né? Tá dando para ver, tá muito transparente, tá? O terminal, tá ok? Momento Roberto Carlos agora. Beleza. Beleza. Bem, vamos lá. Vamos aqui para a pasta do Fizzly. Bem, tem ali, eu fiz o download. Cadê? Você pode vir aqui. Você pode fazer o download aqui no Nextcloud. Tem aqui o Enterprise, mas a versão é a mesma. Você pede aqui para baixar. Ele vai te levar aqui para a área de download, onde você pode aqui fazer o download do terminal, né, do terminal, do servidor, certo? O OnCloud também é desse jeito, certo? Então, já está aqui. Vamos dissipar ele aqui. Opa. Ele é um pouquinho grande, como vocês devem ter percebido. Aqui. Nextcloud é escrito em PHP, então PHP, JavaScript, e tem alguns frameworks CSS lá e biblioteca JavaScript. Quem sabe PHP vai ter uma plataforma aí para se divertir bastante. Vamos rodar aqui o servidor basicão que o PHP entrega. Certo? Está rodando. Vamos agora aqui abrir uma aba aqui para ele. Pronto, esse aqui já é o OnCloud rodando aqui interno na minha máquina. Para fazer aqui uma apresentação simples, eu vou deixar o banco de dados como SQLite, um banco de dados bem pequeno, que é um arquivozinho que fica salvo lá. Ele não é muito recomendado se você for fazer instalações para diversos usuários, né? Então seria melhor você utilizar um banco de dados mais interessante, mais robusto, como MariaDB, Postgres ou MySQL, né? Mas aqui no caso, vamos deixar o SQLite mesmo. Vou fazer aqui uma coisinha bem básica.
vai lá. Agora está gerando aqui um monte de coisa, criando o banco de dados, povoando o banco de dados. Pronto. Já tem aí o Nextcloud instalado na máquina, já está rodando, já está funcional. Tem aqui essa primeira tela aqui que apresenta para você baixar as versões desktop do Google Play no Android, iPhone e tal. Vamos fechar aqui. Então, essa aqui é a tela básica do OnCloud, ou do Nextcloud. Quando eu falar um ou outro, né, você já sabe que é a mesma coisa. E temos aqui um conjunto de aplicações que dá uma cara mesmo de Dropbox, que dá uma cara mesmo de Google Drive, algo bem básico, né? Tem aqui os arquivos, você pode enviar arquivos, pode criar pastas, pode criar arquivos aqui diretamente, você pode colocar tags, né, nos arquivos, aí você pode fazer uma busca por tags, por exemplo, as fotos da festa ficaram ótimas, você coloca lá fotos da festa e na sua galeria que tem fotos da festa, fotos do Fizzly, fotos do passeio, fotos não sei o que, você bota festa e só vai pegar as fotos da sua festa, né? Mas isso aí também para outros tipos de arquivos e tal. E você pode acessar isso aqui via WebDAV e via um cliente que você instala na sua máquina, no seu sistema operacional, e você consegue sincronizar isso aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você tem aqui também o cliente para o Android. Agora isso aqui tem que ter muita coordenação motor. Em que você consegue sincronizar os seus arquivos aqui também. Vale a intenção, né, galera? Certo. Mas isso é o básico. Eu não vou nem falar, porque quem usa Dropbox, que usa outra coisa, já sabe como é que isso aqui funciona. Mas vamos agora ver as aplicações adicionais que você tem disponibilizado no Nextcloud ou no OnCloud. Você pode vir aqui nesse menu, tem um maisinho, aplicações. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir essa página e vai listar diversas aplicações que você pode instalar e vai funcionar aqui na sua nuvem. Voltando aqui para a apresentação. Vamos começar com os contatos. Esse aqui é... Ó, aqui você tem as aplicações, certo? E do lado ali você tem alguns conjuntos de aplicações bem conhecidos, né? Como multimídia, né? Produção e outras coisas mais. Daqui não estou conseguindo enxergar. Então, você tem as aplicações aqui e você tem aqui já o botãozinho para habilitar e desabilitar. Vamos habilitar logo aqui contatos, e vamos habilitar logo aqui o calendário. O que o servidor do OnCloud, o Nextcloud, vai fazer aqui, no caso, é fazer o download da aplicação do servidor, que tem essas aplicações, vai baixar e vai habilitá-las. Só aguardar aqui um pouquinho, enquanto ele faz o download. Pronto, já fez o download do contatos e do calendário. Vou aproveitar e pedir para ele ir fazendo o download de outras aqui. Habilitar aqui o documentos, baixar os documentos, baixar aqui o bookmarks, baixar o e-mail, deixa aqui. Bem, enquanto ele vai baixando, você viu que ele baixou o contatos e o calendário. Então, quando você clica aqui
nessa aba aqui, que é onde fica listadas as aplicações, já aparece lá. Contatos e calendário. Vamos ver aqui o contatos. Bora. Acho que é porque ele está baixando os outros aqui. Deixa eu ver rapidinho, por favor, aguarde. Deixa eu puxar para cá rapidinho. Pronto. Eu acho que é porque ele estava baixando as outras aplicações e estava demorando. Né? Aqui é a aba de contatos. Como eu acabei de instalar, não tem nenhum contato, certo? Cadê aqui? Eu estou sendo trollado pelo servidor. Tá, rapidinho aqui. Peraí. Certo. Vamos ver que isso agora vai. Aplicações. Algumas aplicações desabilitadas.
Certo, acho que não vai dar problema agora. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Bem, esse aqui é o famoso lá em casa funcionou, professor. Bem, mas aqui é o seguinte, para a gente também não demorar muito aqui, essa aqui seria a tela de contatos, certo? Seria essa aqui, em que você consegue adicionar contatos como uma agenda mesmo, né? Você consegue colocar imagem para o contato, consegue colocar o nome, consegue colocar telefone, data de aniversário, endereço de internet, endereço de e-mail, endereço físico, endereço do trabalho e tudo mais. Mas o que é interessante, o mais interessante é que colocando isso na sua nuvem Nextcloud, você vai ter acesso à sua agenda de forma que ela seja compartilhada no seu celular, no seu desktop, no seu... Porque o Nextcloud aqui no caso, ele utiliza padrões abertos, protocolos abertos de comunicação. No caso aqui é um vCard, em que você consegue, em aplicações, por exemplo, no Android, você pode baixar o CardDAV. Você pode baixar o CardDAV e você consegue configurar uma conta OnCloud aqui direto a partir dessa opção aqui, CardDAV. Você só coloca o endereço da sua rede, da sua nuvem, coloca suas credenciais de usuário e ele vai sincronizar os seus contatos na sua agenda do telefone. Simplesmente assim, fazendo com que você tenha os seus contatos sempre sincronizados. Independente se o ladrão levasse o telefone ou não, né? E tudo isso utilizando padrões livres de comunicação, padrões livres de documento. Um outro também muito interessante é o calendários. Vamos aqui, esse aqui não parou de rodar nunca. O calendário, que utiliza aí Google, a agenda e tal, é uma forma de você especificar, ter na sua agenda quais são os eventos, né, e conseguir se programar e tal para fazer suas atividades, né. Eu sou um cara viciado em calendários. Esse aqui é o calendário que eu tenho no meu Thunderbird, né. Eu utilizo uns 5 calendários. Vou tirar daqui para ninguém copiar o que é que eu ando fazendo. E você consegue no Nextcloud, no OnCloud, você consegue criar calendários e colocar suas atividades ali. Mas o mais interessante é que colocando isso no seu servidor, você consegue sincronizar o seu calendário no seu desktop. Aqui no caso eu utilizo o Thunderbird. No Android você pode baixar lá o CalDAV Sync. No iPhone, sei lá, em qualquer lugar. Você vai ter os calendários sincronizados, certo? Escapando lá do Google Agenda, né? Escapando do Google lá, impedindo que o Google fique minerando o que você anda fazendo no dia a dia. E isso aqui o OnCloud provê para você a partir dessa aplicação Calendários. Você pode ver aqui, você só adicionaria aqui os eventos, e aí ficaria aqui mais ou menos como eu mostrei no que eu utilizo. Tarefas. Tarefas eu também vou mostrar o que eu tenho aqui no Thunderbird. Tarefas é um tipo específico de evento do calendário em que não necessariamente tem uma data, certo? Vou tirar. E que não necessariamente tem uma data, é algo que você precisa fazer. Por exemplo, eu tenho que cobrar dinheiro de alguém. Daí você vai lá e coloca na tarefa lá, cobrar dinheiro do fulano.
Não precisa ter uma data. Se tem uma data, você coloca no calendário. Isso você tem aqui no Nextcloud a partir da aplicação Tasks, tarefas. E mais uma vez, você consegue sincronizar isso no seu Android, você consegue sincronizar isso no seu smartphone, você consegue sincronizar isso no seu Linux, no seu sistema operacional. Tudo a partir da sua nuvem, provida pelo Nextcloud. Bem, vamos esperar aqui para eu habilitar mais os últimos aplicativos. O servidor tá dando as coisinhas aqui. Tá, deixa eu puxar para cá rapidinho aqui. Então, o OnCloud ele também tem uma funcionalidade de documentos, que lembra um pouco o Google Docs. Né? Onde está aqui? Documentos. Esse aqui, né? Você consegue ter um editor de texto web na sua própria nuvem, certo? Tem aqui um exemplo. É que, é claro, ele não é tão avançado quanto uma versão desktop, né? Mas você tem aqui as funcionalidades básicas para você começar a escrever um texto e fazer um .odt. E o mais interessante é que você pode compartilhar esse texto para que outras pessoas trabalhem conjuntamente com você, certo? De forma privativa, na sua própria nuvem, sem dar poder para quem depois vai ficar minerando seus dados por aí. Por isso que tem aqui esse demo aqui, que seria o meu usuário. Se tivesse outros usuários, teriam aqui outros ícones representando esses outros usuários. Você pode compartilhar com quem está na sua nuvem, mas também com quem está fora. Ele provê um link, você passa o link. Se você quiser colocar um password aí nesse link, você coloca, e aí apenas quem tem o link mais o password consegue acessar o documento e trabalhar em cima dele. Certo? Vamos fechar aqui. Webmail. Aqui. Olha, o OnCloud ele é tão interessante, e o Nextcloud também, que você consegue reunir a boa parte do que você utiliza na web, na nuvem, certo? Num lugar só. Então, você pode configurar um cliente de e-mail no próprio Nextcloud, certo? Eu vou mostrar, eu não vou configurar agora, porque, enfim, já avancei um pouco aqui no tempo com os imprevistos, mas você tem a apresentação dos e-mails, você tem aqui a apresentação do texto, você consegue escrever, consegue enviar, consegue receber, você consegue acessar pastas específicas, como se fosse um cliente de e-mail convencional, porque, de fato, é um cliente de e-mail convencional, certo? Então, se você quiser deixar isso bem reservado para você aqui, você consegue fazer isso com o Nextcloud. Feed RSS, alguém lê muito feed RSS aí? Eu leio bastante também. É aqui, News.
Hoje em dia nós temos algumas aplicações bem conhecidas, né? Como o Feedly, anteriormente tinha o Google Reader, hoje tem o Tiny RSS, tem algumas outras. E com essa aplicação News, você consegue ter um leitor de feed RSS no seu OnCloud também, né? Que você consegue assinar, já tem até aqui o botãozinho para assinar, alguns já pré-configurados aqui, e outros você só coloca aqui para assinar, coloca o endereço e depois ele vai mostrar aqui para você, certo? E como a aplicação de contatos, a aplicação de calendários e outras mais, a aplicação de notícias, ela é baseada em padrões livres de interoperabilidade. Você consegue fazer com que o seu leitor de notícias, o leitor de feed do smartphone, pegue o seu feed diretamente aqui do OnCloud e você tem isso sincronizado, certo? Você está aqui em algum lugar com o smartphone, quer dar uma lida nas notícias, você abre lá o News e está lá os feeds que você configurou aqui no OnCloud para ler. Né? E depois, quando você estiver em casa, descansando, abre o seu desktop e está configurado o feed lá em algum leitor de feed do desktop. Aqueles que você leu antes no celular não vão aparecer para você aqui. Né? Então, tudo isso muito bem sincronizado. Novamente, mais uma aplicação do Nextcloud, do OnCloud, que mostram que a nuvem é muito mais do que sincronizar arquivos. Tá? Vamos para a próxima aqui, Bookmarks. Esse aqui, marcadores. Essa aplicação é para quando você está ali na internet, está vendo bastante coisa, navegando, já passou 2 horas lendo coisas da Wikipédia e tal, e você começa a encontrar coisas interessantes, mas que você não quer ler naquele momento ou que você quer guardar para posteriormente visitar de novo, né? Tem alguns serviços web que fazem isso, né? O mais conhecido lá dos anos da década anterior, né, dos anos 2000, era o Delicious, né? Que você salvava o link lá e ficava lá guardado para você. Você tem isso também no OnCloud. O nome da aplicação é Bookmarks. Você adiciona um link aqui, você consegue colocar etiquetas, você consegue colocar na descrição, tipo, links de eventos, de chamadas de trabalho, links de coisas de servidor, links de Docker, sei lá. E aí depois você consegue fazer o filtro a partir das etiquetas ou a partir da descrição, certo? Tudo isso também na nuvem aqui, nessa nuvem livre. Notas. Cadê notas aqui? Bem, esse aqui eu vou deixar só assim mesmo. Notas, às vezes parece até que tem funcionalidades que são diferentes e elas se sobrepõem, né? Você poderia utilizar o Office, né, o Documentos, para escrever notas. Mas você tem aqui uma aplicação de notas mais ou menos como o Evernote, em que você faz anotações, coloca imagens, coloca links, coloca coisas assim. E você consegue, inclusive, sincronizar isso no seu celular com a aplicação QAllNotes, que também tem para o desktop. Então, você tem tudo sincronizado novamente, no caso aqui para notas, anotações em geral, no OnCloud, no Nextcloud, em ambos. Bem, e para finalizar, vou mostrar aqui o mapas, né? Mas primeiro vou adicionar aqui um arquivo de mapas rapidinho. Opa.
certo? Eu coloquei aqui um arquivo de mapa .gpx. GPX é um padrão de GPS. Normalmente, quando você tem um GPS mesmo convencional, você consegue andar, circular por ele. E se você salva a rota, normalmente ela é salva no arquivo .gpx, certo? Então, salvei aqui. Essa aplicação ela é bem interessante, mas ela ainda está no estágio bem preliminar, certo? Ela é uma aplicação de mapas que utiliza o OpenStreetMaps. Deixa eu botar aqui, que está um pouquinho ruim de eu enxergar ali. Pronto. O que eu fiz aqui foi só pedir para ele carregar a pasta onde eu tinha acabado de fazer o upload do arquivo lá, .gpx, certo? Então, aqui é a nossa gloriosa Porto Alegre, né? E aqui eu tenho um mapazinho que mostra o trajeto, né, entre o Eco Residence, que é onde que é onde boa parte dos palestrantes estão, e o centro aqui da PUC, né? O centro de eventos. Ele é uma aplicação ainda preliminar, porque você não consegue fazer, você consegue fazer buscas no mapa, mas você não consegue fazer trajetos, certo? Eu poderia colocar ali Porto Alegre ou outra cidade e eu seria transportado para lá, mostraria a visualização da cidade, né? Mas se eu quiser colocar, por exemplo, me dê a rota do ponto A ao ponto B, no momento essa aplicação ainda não faz, né? É uma aplicação bastante recente. Mas ela consegue fazer a leitura de arquivos .gpx, que são os que têm essas rotas, e colocar para você aqui. Então, é mais uma forma de você ter uma funcionalidade de forma privativa na sua nuvem, né? De forma particular na sua nuvem. Aqui, no caso, os trajetos que você pode fazer, você pode depois compartilhar esses trajetos, pedir para o pessoal verificar e tudo mais. Certo? Então, isso aqui, eu acho assim, que isso aqui mostra uma potencialidade que o Nextcloud tem, que os desenvolvedores podem começar a pensar em fazer coisas bem diferentes do que se espera de soluções de nuvem e tal. Então, para finalizar, vocês podem entrar aqui em apps.oncloud.com. Como eu falei, essa aqui é a loja de aplicações do OnCloud. O Nextcloud ainda está finalizando a loja de aplicações deles, né? Mas como no momento os projetos utilizam a mesma base de código, ela não diverge muito, né? Então as aplicações do OnCloud funcionam no Nextcloud, né? E tem muita coisa. Você tem até clientes de e-mail diferentes, você tem aplicações para fazer backup de e-mail, você tem aplicações para salvar logs de conversa e outras coisas, né? Tudo disponível nessa loja, que você baixa. Boa parte são todos software livre, boa parte são de graça. A grande maioria é de graça, 98%. Eu vi só um aí que era pago. E você consegue incrementar a sua nuvem e deixá-la cada vez mais com a sua cara, né? Até chegar no ponto que tudo que você usa na internet está na sua nuvem. Ok? Então, conclusões. As nuvens livres, né, tanto o Nextcloud quanto o OnCloud, eles são muito mais que arquivos. Quando você for conversar com o pessoal, a alternativa livre é o Dropbox. Realmente, mas é muito mais que isso, né? E, na verdade, ela está sob seu controle, você sabe o que vai utilizar ali, você sabe os seus dados estão com você, você tem ideia de que os seus dados não estão sendo mastigados por robôs mineradores de dados. Segue padrões abertos, é cross-platform, você tem isso sincronizado no seu smartphone, desktop e tudo mais, e é livre. E mais do que isso, o Nextcloud ele é muito mais que uma solução de nuvem, né? Ele é uma plataforma. Desenvolvedores podem pensar novas funcionalidades, expansões de aplicações e tal, e começar a desenvolver tendo esse tipo de nuvem como plataforma base. Tá? Obrigado a todos. Peço desculpas aí pelos inconvenientes do servidor. Eu não sou dessa área de servidores. Mas espero ter passado aí as aplicações e que você consegue fazer muito mais coisa com Nextcloud e OnCloud. Quem tiver perguntas,
vai mostrar o marcador aí. Se tiver alguma no marcador, eu respondo. Mas quem quiser fazer perguntas aí, pode furar a fila também. Opa. Vamos lá. A segurança é um tópico importante em qualquer aplicação web. Há relatos de ataques e invasões que obtiveram sucesso a servidores OnCloud e Nextcloud. Bem, é interessante, é uma pergunta bem interessante e realmente a segurança é um aspecto primordial em aplicações web, né? Tanto o OnCloud quanto o Nextcloud são aplicações livres, o código-fonte é aberto, o pessoal trabalha em cima. Volta e meia, eu acho que anualmente, o OnCloud era assim, o Nextcloud com certeza continuará assim. Anualmente tinha empresas especializadas em fazer auditoria de segurança na web, auditoria de código-fonte e tal, fazem trabalhos em cima do código-fonte do OnCloud e reportam erros, né? Reportam erros, identificam problemas e os desenvolvedores corrigem, certo? Então, realmente, sim, é interessante e tem esse tipo de preocupação tanto no OnCloud quanto no Nextcloud. Ok? Segunda. Existe algum movimento para integração com aplicações Red Letter, como o Wallbag? Bem, tem o Bookmarks lá que você consegue salvar um link, né? O News, que é uma aplicação de feed, você consegue favoritar como um leitor de feed convencional para ler depois. Agora, talvez igual ao Instapaper, talvez não tenha no momento, né? Então, quem perguntou isso já está vendo uma oportunidade interessante para desenvolver e deixar disponível para a comunidade, certo? É possível criar um ambiente colaborativo, groupware? Olha, você consegue ter várias contas ali, e eu não falei isso, mas tanto o OnCloud quanto o Nextcloud, eles vêm nessa pegada da web aberta, dos padrões abertos de interoperabilidade. O OnCloud e o Nextcloud, eles são redes federadas. Eu tenho um servidor, você tem o seu, cada um numa máquina diferente, eu consigo compartilhar um arquivo meu contigo, certo? Utilizando protocolos que permitem isso, que fazem com que servidores diferentes se comuniquem e troquem informações entre si, mais ou menos como é o e-mail, como é o Jabber e outros mais. Então, acho que talvez seja possível, sim, mas não sei te dizer que tipo de funcionalidades do Groupware você gostaria que tivesse implementado. Mas acredito que sim, a aplicação de documentos permite trabalho em conjunto, tal. Então, acredito que sim. É possível instalar algum cliente de e-mail dentro do ambiente Nextcloud? Sim, vocês viram lá. Eu mostrei um, mas na verdade tem mais de um. Esse aqui é um padrãozão, mas tem o Roundcube, tem o Squirrel Mail e tem outros que você consegue botar lá também. O cliente do Android é o do OnCloud? No meu caso eu não sei te dizer se o Nextcloud já colocou o seu próprio cliente lá. Já, né? Certo, então já está lá o cliente do Nextcloud. Eu paguei pelo cliente do OnCloud, né? Então vou usar mais um tempinho. Pelo menos enquanto o negócio não divergir de vez, eu vou estar usando, funciona, então está tudo ok. Tem mais alguma do Macadu? É isso, né? Vocês têm alguma pergunta aqui que ficaram tímidos em digitar no Macadu? Tem um minutinho aí para a pergunta. Quem tiver, levanta a mão. Ninguém? Integração com o suíte Office, com a edição online, com o trabalho colaborativo, já tem disponível no Nextcloud? Isso, eu mostrei aqui uma aplicação que é o Documentos, mas é uma aplicação bem simples, realmente. Mas o LibreOffice, o LibreOffice Online, ele é desenvolvido em cima do OnCloud. A Collabora é uma empresa do Reino Unido que desenvolve. Teve uma palestra, acho que ontem, do Oliver, que ele apresentou isso, né? Que você realmente tem o LibreOffice rodando dentro do OnCloud. Então, sim, tem já. Mais alguma? Ok, pessoal, obrigado a todos. Novamente, desculpe os inconvenientes aí da apresentação. Um abraço, 4h30, estamos no KDE, batendo palmas e estourando balões.